Olá, gente, boa noite. Estamos mais uma live da nossa pré-candidata, enfermeira Regiane, hoje com o professor o Antônio Carlos, que veio aqui para dar um recado para a gente fazer hoje um debate sobre educação. Agora está rolando aí um debate importante na educação, na pandemia, sobre a volta às aulas e sobre o ensino remoto. Então, hoje a gente vai falar um pouco disso, e aí eu queria começar com a enfermeira Regiane, para que ela falasse um pouco de como está essa situação aqui no Rio de Janeiro, como está os debates e as questões da Câmara, aqui na LERJ, né, para que a gente possa começar nosso debate, mas também apresentar o professor, né, o Antônio Cláudio, que está aqui com a gente hoje, que é um professor da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, professor de História e também de Sociologia da rede da FATEC. E ele é professor aqui há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro, que vai poder trazer um debate também sobre a questão do professor, do olhar do profissional da educação. Ele que também foi, né, já coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores da FATEC. Então, já passar para a Regiane, para ela falar um pouquinho para a gente, e depois a gente ouve o professor. Certo, Regiane? Boa noite. Boa noite, Grazi, professor Antônio Carlos. É um prazer a gente estar aqui para debater educação. Boa noite aos internautas que estão do outro lado da telinha e que hoje estão aí gastando o tempinho deles para a gente fazer esse debate, esse diálogo, falar um pouco mais sobre a questão da política educacional, da forma como a gente está vendo a educação no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e a questão, obviamente, que é a questão do Covid, né? Eu estou super feliz, porque o professor é um camarada aí muito capacitado, pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro, pelo PCdoB, eu como pré-candidata, né, a prefeita da cidade, e a gente precisa dialogar sobre tudo isso que está acontecendo, né, professor? É muito difícil, né, e aí eu vou aproveitar e vou falar sobre a questão da saúde, mas a área da educação, acho que todo mundo tem alguém também, igual a área da enfermagem, todo mundo tem algum conhecido, todo mundo tem um parente, né, que é dessa área da educação. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, ela é da Prefeitura do Rio, eu tenho primas também, que são da Prefeitura do Rio, são do Estado também, uma delas era daquela escola, né, que foi invadida e assassinaram, da Tasso, da Silveira, né, Tasso, que esse era o nome da escola, se eu não me engano, e ela era professora ali naquela escola, né, onde morreram muitas crianças, e assim, a área da educação é muito parecida com a área da saúde, porque são duas áreas onde a política pública, né, ela é fundamental, porque ela ultrapassa a questão política, né, porque saúde e educação tem que ter investimento, tem que ter financiamento, tem que ter valorização de recursos humanos, tem que ter controle social. E o que a gente vê hoje é o descaso, né, com o professor, o descaso com as escolas, o descaso com o Fundeb, que, né, teve um embate muito grande em Brasília. E a gente vê que agora, quando a gente está nessa pandemia, nessa situação que já dizimou mais de 120 mil pessoas, né? Talvez tenha já 130 mil pessoas no Brasil inteiro, a gente vê o quanto que é importante a gente debater políticas públicas. Porque, veja bem, agora nós estamos numa situação, Grazi e Antônio, que é do retorno às aulas. Mas antes do retorno às aulas, a gente estava debatendo como que essas crianças, como que a nossa juventude
estava aquém da proposta política educacional na cidade do Rio de Janeiro. As próprias crianças não tinham como estudar, porque se você não tem internet, se você não tem um equipamento que possa acompanhar as aulas, você não acompanha. E agora nós estamos vivendo essa questão do retorno às aulas. Na área da saúde, a política foi totalmente errada, né? Porque nós não tivemos, no Brasil como um todo, né? E aí a gente pega governo federal, governo estadual e governo municipal, nós não tivemos comando, né, no nosso estado nem no nosso país. O que a gente viu, Antônio, foi uma negação, né? Primeiro, uma negação do governo federal. Bolsonaro não seguiu orientação de Organização Mundial de Saúde, trocou 3 vezes de ministro, até hoje não tem um ministro, né, que seja responsável pela pasta. Nós temos um cara lá em exercício, nós não temos nomeação de um ministro. No Rio de Janeiro, a gente teve aí secretários de saúde, 3 secretários de saúde, Antônio, 3 secretários de saúde, corrupção em cima de corrupção, iabas, hospital de campanha que não foram abertos, né, dinheiro pelo ralo, e a população, sabe, desesperada, desencontro de discurso, sabe, se é cloroquina, se não é cloroquina, se é lockdown, se não é lockdown, né, se é confinamento, uma coisa horrorosa na nossa cidade, no nosso estado. A prefeitura comprou um monte de equipamento, doou equipamento, agora está falando que emprestou equipamentos para outros municípios. Quer dizer, tudo bem que emprestou material, respirador, mas isso é dinheiro público do município do Rio de Janeiro, né? Pessoas que morriam de Covid, e a orientação da prefeitura foi botar no atestado de óbito que morria de problemas respiratórios. Então, não aparece a estatística. Tudo isso para mascarar. Então, esse descompasso das nossas lideranças fez com que, primeiro, na área da saúde, a gente tenha visto, Antônio, salas, quartos dentro das unidades hospitalares com corpos que morriam nas cadeiras dos hospitais. Profissionais de saúde desesperados, porque não tinha EPI. Então, sabe, uma situação difícil, né? Para a gente falar aqui por baixo, porque muitos profissionais nem podiam falar, porque o que está acontecendo aí com os guardiões do Crivella, os profissionais de enfermagem já passam isso há muito tempo, porque se fala alguma coisa, está no olho da rua, porque são, né, não tem o vínculo público, nunca mais foi feito concurso dentro da área da saúde, a área da saúde é precarizada, são organizações sociais, e a gente viu quem são as organizações sociais no município do Rio. Então, para a gente chegar nesse debate, né, se abre ou se não abre escola, como é que a gente faz com os nossos filhos, com nossos netos, a minha neta é de uma creche pública. Então, a gente tem que debater o que é público, porque o que é público não é do pobre, não. O que é público é de todos nós. Né? Minha neta é de uma creche pública. Meu filho estudou escola pública, né, até a universidade. Eu estudei em universidade pública, em escola pública. Então, a gente tem que lutar pelo que é público. E agora a gente cai no debate se retoma ou se não retoma. E aí, para você ver, né, Rejane, que você apresenta as questões sobre os profissionais da saúde e como eles sofreram na pandemia por falta de equipamentos para sua segurança. E agora, né, a pergunta que fica é justamente essa: como garantir a segurança
dos professores, dos estudantes, se não tem equipamentos para os profissionais de saúde, não tem vacina, não tem teste para toda a população. Como que faz, né? Acho que esse é um debate. Para a saúde e para os professores, tem? Exatamente. E para os alunos, tem? Na sala de aula, como é que fica um calendário, Antônio, começando em setembro do ano corrido? Então, assim, o que a gente tem que pensar é nesse que é um ano que vai ter continuidade, né? Como é que a gente volta nessas condições com os nossos alunos, com os nossos jovens, com as nossas crianças, podendo contaminar a população. Mas eu acho, Antônio, que você, melhor do que eu, né, para a gente falar de educação, falar de crianças, falar de juventude, falar de professores, falar de como é? Quem faz a comida, como é? Merendeira. Os técnicos administrativos das escolas, e todo esse grupo de trabalhadores que estão lá e estão sob risco. E a palavra está com você, Antônio, para a gente debater nessa noite. Pois é, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Muito feliz, já estava pensando já em ver alguém para te contactar, para te convidar também para a gente fazer um ao vivo lá no canal do professor Antônio Cláudio. Às vezes o pessoal confunde mesmo Cláudio para Carlos, porque Carlos é mais comum, né? Faz parte. Não, é bom que agora reforçou que é Cláudio mesmo, tá, gente? É isso aí. Acontece, o pessoal confunde mesmo, às vezes chama de Luiz Carlos, Luiz Antônio. Antônio, toda hora eu erro o nome dos jornalistas, eu erro. Aí o povo está me falando, pô, Rejane, qual é o momento que tu vai falar o nome certo? Mas é Antônio Cláudio, pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro. Eu estava quase fazendo a musiquinha lá, dando uma pincelada lá do Antônio Carlos com Antônio Cláudio, para pegar o bote lá do radialista. Essa felicidade, assim, e no momento que a gente está de muita tristeza, de muita ansiedade, as minhas colegas e colegas, professores e professoras, profissionais de educação, estudantes, têm feito muito relato da ansiedade e da depressão. Então, já tive vários colegas que se acometeram da Covid. Perdemos um ex-aluno do Instituto de Educação, que o pai foi aquele que estava colocando as cruzes na praia e o senhor lá retirou. Aquele senhor é pai de um ex-aluno nosso lá, meu, lá no Instituto de Educação. Tivemos colegas também, professoras, que faleceram vítimas da Covid e outros que ficaram infeccionadas, né, infectadas. Então, isso tem causado, na categoria como toda, isso, imagino, para quem é da área de saúde. Então, é algo assim. E agora está se propondo o retorno, lembrando que as 3 redes, rede municipal, o sindicato, né, o CEP, em assembleia virtual, a rede estadual do Rio, a rede municipal do Rio, e a rede privada de escolas particulares, também com o Simpro, o CEP e o Simpro, aprovaram greve pela vida. Enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver, né, os institutos, os pesquisadores, as instituições, né, aprovando ou indicando o retorno, não se pode pensar de maneira alguma em retorno às aulas. Porque, só para dar uma ideia, na rede municipal do Rio, eu gosto de bater nessa tecla, né, e a gente, assim, eu sou sociólogo também, e são 700 mil seres humanos, né, vidas que estão em jogo. São 641 mil estudantes, com mais cerca de quase 60 mil profissionais de educação, apoio administrativo, pedagógico, direção e profissionais, professores, né, professoras. São 700 mil pessoas na rua. Se você pegar esse número e multiplicar pelo número de pessoas em casa, são 2.800.000 pessoas que vão estar envolvidas só entre
quem está na escola e os seus familiares, sem contar o restante das pessoas em contato na rua, motorista do ônibus, o motorista do trem, do táxi, enfim, da van, da lotação, tal, que vai estar em contato com essas pessoas. Então, a gente sabe que as pessoas com mais idade provavelmente tenham mais, ou os casos têm apresentado índices maiores de gravidade. A gente tem uma categoria que é majoritariamente de mulheres, apesar de o Instituto ter uma parte dos profissionais que também grande número de professores, por ser também escola técnica, mas tem, no geral, é uma categoria feminina. E a gente sabe que os mais atingidos nessa pandemia são os periféricos, são os negros, são as mulheres, são os pobres, são as cuidadoras. Como diz Boaventura de Souza Santos, são as cuidadoras do mundo, né? São as mulheres. E qual o exemplo maior do que uma cuidadora, do que uma enfermeira? Inclusive, para cuidar do Rio de Janeiro. É isso que a gente precisa. É uma mulher, uma cuidadora, uma enfermeira para cuidar do Rio. Porque o Rio está doente. A gente tem um governador que está, né, inquirido lá, respondendo afastado. Um prefeito que convoca guardiões, tem que dar outro nome para isso, porque são contratados da prefeitura, não são servidores públicos. A mídia também se aproveitou disso para dizer que era servidor público para o ataque à reforma administrativa que Bolsonaro está mandando para o Congresso, com apoio, inclusive, de bases aqui do Rodrigo Maia, etc. Né? De buscar caracterizar esses contratados, indicados políticos, capangas do Crivella, fossem lá para atacar. Inclusive, teve postagem hoje que fala que ele estava utilizando em grupos de mães, nas escolas. Eu vi. Foi denunciado que o prefeito, pela mídia, né, foi denunciado que estava se utilizando do mesmo ardil de usar esses chamados aí guardiões, esses contratados da prefeitura para ficar em grupo de WhatsApp e Facebook defendendo o prefeito, a sua política. É a milícia do Crivella. Milícia do Crivella, muito bem lembrado. Eu estava tentando buscar o nome, ia falar máfia, milícia, mas é mais ou menos nesse enredo aí, né? É um filme de terror misturado com um filme de gangster, com um filme policialesco, porque a gente está no município, né, com casos enormes, números primeiro de denúncias de superfaturamento da compra de álcool gel, dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, dos equipamentos para os profissionais de saúde. Agora, você imagina isso agora na rede, isso vocês trabalham, né, e muitos foram expostos, né, com casos enormes de contaminação no Brasil e no Rio de Janeiro, desses profissionais de saúde. Agora, eu estava até olhando agora no computador, tive que usar um celular, que tem aqui o próprio site da Prefeitura, inteligência.rio/plano retomada. Até um colega me mandou, que tem lá na fases 4, 5 e 6, variação de óbitos não favorável, da própria Prefeitura. Falando da variação de óbitos por Covid a cada período informado. Não favorável a partir já da fase 4, 5 e 6. A gente estaria na 6. Variação de óbitos, taxa de óbitos por Covid. Variação de pacientes internados, clínico e CTI, também não favorável. Então, a própria Prefeitura está informando que não está favorável às fases e está querendo propor retorno nas escolas particulares, agora em setembro, segunda-feira, e dia 5 de outubro, nas redes públicas, rede municipal. Quero saber quando é que ele vai arrumar 700 mil PCRs lá, o cotonete lá, para fazer o teste com os profissionais de educação, as merendeiras, que a gente tinha chamado de cozinheira, né, depois passou a ser merendeira, as cozinheiras merendeiras, com os profissionais de educação. Se uma pessoa um profissional de educação, um professor, alguém ficar infectado, aí a turma toda vai ser colocada em quarentena, e os familiares, e a escola inteira vai ser colocada em quarentena. Então é um absurdo que ele está propondo, inclusive com a secretária, né, a Thalma, né, de certa forma, trazem para a educação aquilo que já vem fazendo na política de saúde, que é a privatização, essa política neoliberal cruel, assassina, criminosa, neoliberalizante de privatizar a saúde
Né? Eu estudei em escola pública, eu fui aluno da rede municipal do Rio, eu fui aluno da rede estadual. Depois consegui passar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa época, tinha escola boa, tinha educação boa. Diga. Eu tenho certeza que não teve debate, né? Não teve debate com os professores, não teve debate com os pais, porque numa sociedade democrática, e aí chamam a gente, né, de comunista, e nós somos comunistas com muito orgulho, né? E tem que mandar um recado para o filho do Bolsonaro, que quer botar um PL criminalizando os comunistas. A gente quer falar com eles que nós defendemos o comunismo com a cara do Brasil, né? Com a cara do Brasil, né? Porque o nosso comunismo é um comunismo que olha pelo povo, que cuida do povo, que olha com carinho, e não eles, né, que nem debate teve e que se elegeram contra os negros, contra as mulheres, contra os LGBTs. Queria iniciar essa questão porque a gente precisa ter um debate com a sociedade. E nós, comunistas, defendemos isso. E em nenhum momento houve uma reunião com os pais, houve um processo democrático para falar assim, e a minha avó, que tem 70, 80 anos, como é que fica? E a minha eu estou nessa situação, Rejane. A minha sogra tem 93, vai fazer 94 anos agora. Vivi contigo. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter contato na escola para voltar aí? Provavelmente a gente não sabe essa situação. Mas é muito complicado, porque a gente tem que se limitar nas condições, né, de socialização, né? Porque eu não posso estar saindo para todo lugar, porque é uma pessoa que às vezes estou visitando, a gente está todo mundo tendo que ficar, né, de resguardo, como se diria, né? Quarentena, gente. Agora, Antônio, por que não botar um calendário estendido? Por que não falar assim, 2020 não vai acabar? Dentro da área da educação, a gente vai entrar no ano de 2021 para poder dar continuidade ao ano letivo. Por que não pensar nessa situação? Porque nós estamos em setembro. Como que vai fazer isso? É necessário que esse debate seja feito. Muito bem lembrado, Rejane. Porque quando você fala dessa não reunião com os responsáveis, com os estudantes, com os pais, com a comunidade, havia um GT, um grupo de trabalho na prefeitura, ao qual participavam, né, representações de várias condições, né, conselhos de educação, representantes de pais, o sindicato, e uma parcela enorme deles, quando a prefeitura, a arrepio desse grupo de trabalho, apontou que ia liberar as aulas nas escolas públicas municipais. Aí o sindicato e outros grupos que estavam representados nesse GT, que não tinham discutido isso. É bom lembrar, foi bom você ter falado isso, porque não tinha sido discutido o retorno. Até porque a medida, né, as medições para contaminação e mortes, não podiam ser consideradas para retorno. Testagem e tal. Isso. Aí eles foram após essas reuniões com o GT, por fora, a secretária, junto com o prefeito, estava anunciando o retorno, como se tivesse a legitimidade do GT, e não tinha, porque não tinha sido discutido. Né? Outra coisa, as escolas, não se fala em como se testar essas 641 mil estudantes. Mesmo que não retornem todos, fosse retornando aos poucos, não vai ter, ele vai comprar o PCR para todo mundo, álcool gel. Eu trabalhei em escolas, em várias comunidades, em várias coordenadorias, em vários bairros pelo Rio de Janeiro inteiro, né, fazendo dupla e com matrícula. Tinha lugares que você não tinha, às vezes, papel, você não tinha sabonete, você não tinha água, faltava água. Papel higiênico, vai ter álcool gel para todo mundo, vai ter testagem, EPI. E outra coisa que você falou a segunda indicação que você colocou da reposição de aulas, também é muito importante para as pessoas saberem, os pais, as mães, né, trabalhadoras, né, primeiro que tem uma carência enorme de creche no Rio de Janeiro, que o prefeito está completando 4 anos e creche que é bom para essa mulher trabalhadora ter onde colocar, ter onde seu filho estudarem, não tem.
era, como ocorrido anteriormente, a gente já tem um caminhar, né? Uma certa trajetória, experiência de vida também, é de que, em momentos que houve greves, a mesma, seria uma condição análoga, né? Porque a gente teve greve em 2016, 2017, quando o Cabral e o Pezão pararam de pagar o salário, por conta desses desvios todos. A gente ficou sem salário, 6, 7 meses, atrasando, parcelando em 5 vezes, 6 vezes e tal. Essa condição, a gente repôs, no caso do Instituto, né, que pertence à FATEC, que pertence à Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com a UERJ, CCERJ, a gente repôs esse calendário, adequando, né, o Conselho Estadual de Educação considerou que a gente podia adequar a reposição em dias, até o próprio governo federal indicou que não seria em dias, seria em horas-aula, a gente adequar, e quando do retorno, com todos os protocolos, com e toda se estendeu, a condição, né? se estendeu para o ano seguinte, se passou para o ano seguinte. Foi muito bom você ter lembrado isso aí, porque acabou se colocando, era 2016, a gente acabou repondo até 2017. No ano seguinte, ultrapassou o calendário civil, o calendário escolar, né? Acabou ultrapassando, mas é a maneira que se tem, né? De se fazer alguma... E, Antônio... Fala, Regina. É porque tem um debate agora, né, que é sobre essa questão de você recupera o ano letivo, mas você não recupera uma vida, né? Acho que esse também é uma questão importante para os estudantes e para os pais. Não, né? era justamente isso que eu ia falar, porque Exato. se a gente tem um governo que, se ele tivesse credibilidade, né, é outra coisa. Né? Se tivesse, eu costumo falar desde o começo, se tivesse seguido a orientação, né, não só da Organização Mundial de Saúde, não, a gente tinha o exemplo de outros países, né, que tiveram a contaminação antes da gente, tomaram medidas. O problema é que aqui no Brasil foi esse descompasso todo. Então, se a gente tem um prefeito que quer fazer o quadradinho na praia, como é que vai ter credibilidade numa proposta de volta às aulas? Então, esse é o discurso, entendeu? Porque tem gente que fala assim, não, mas agora é fácil fazer uma análise da pandemia, porque já passou, quer dizer, já está acontecendo, né? Só que logo no começo, as pessoas, Antônio, eram mandadas, quando tinha sintomas, era mandado para ir para casa. Olha, veja a doideira. Uhum. Eram mandados para casa, né, para ficar em casa, e as pessoas pioravam. Nos outros países que mandavam ir para casa, eles faziam o controle daquela pessoa que estava contaminada. Os seus familiares eram testados, a saúde pública ia até lá, pelo menos para orientar. Era isso que acontecia. Aqui não, aqui mandou ficar em casa, a pessoa piorou, e quando voltava para o hospital já estava num estágio muito grande. Então, não tinha orientação, que em vez de olhar lá, olha no outro país, vê como é que está fazendo, faz aqui. Mas não. Aí agora abre-se a economia, né? Abre-se as escolas, as universidades, em vez deles olharem lá, como é que está fazendo lá? Vamos aqui, vamos fazer aqui. Não, eles querem abrir de qualquer jeito, né? Sem testagem, sem um controle epidemiológico da população. Teve países que eram controlados até pelos satélites, com celular, com programas. Aqui não. Então, você não tem uma testagem, você não tem um controle das escolas, você não tem uma saúde pública trabalhando coordenadamente, você não tem álcool gel, você não tem distribuição de máscara, Antônio. De máscara. As pessoas se viraram. Então, aí, muita gente confeccionou, até minha mãe fez máscara, costurou máscara para fazer doação. Então, são coisas que você não tem credibilidade do gestor.
Regiane, é importante apresentar isso, porque tem agora uma pesquisa, né, encomendada pelo Globo, que apresentou, né, que 72% dos entrevistados eram contra o retorno das aulas presenciais por conta de não ter uma vacina para o Covid-19. E o que influenciou, né, segundo a pesquisa, essa opinião foi a falta de confiança na gestão pública. Então, todos esses elementos que você apresenta, né, de que não tem máscara, não tem equipamento, né, uma falta de planejamento, né, o Antônio fala disso, como que apresenta um plano, né, não apresenta um plano de nada, de retorno, né, de segurança. Essa falta de confiança na gestão pública faz com que as pessoas também tenham uma opinião de ser contra, né, ao retorno das aulas presenciais. Então, aí são 72% dos entrevistados, né, a grande maioria. E aí também, Antônio, saber de vocês como que está isso entre os estudantes, né, entre os jovens. Como os estudantes estão encarando isso sobre a questão do retorno às aulas, e inclusive sobre o ensino remoto, né, porque a Regiane também apresentou isso no começo aqui da nossa live, falando que não tem internet, né, é muito difícil acompanhar a aula, não é a mesma coisa. Então, como os estudantes também estão lidando com isso? Para quem? Para o Antônio. Eu não entendi. Antônio, viu? Eu acho que é importante, assim, caracterizar que o Brasil, com essa desigualdade gigantesca que a gente tem, ela transparece isso na educação, na escola, de alunos, estudantes, né, que não têm acesso à internet, não têm condições de ter esse acesso de um tempo muito grande, porque você demanda ficar várias horas para poder acessar uma aula, um material, como é que você vai baixar um conteúdo. Então. Uma coisa não é só ter o aparelho, uma coisa é também ter o aparelho e ter qualidade do acesso à internet. E eu estou vivendo essa realidade porque eu, no município, eu trabalho numa escola na Zona Sul, isso depois de já ter trabalhado em Guadalupe, Costa Barros, um monte de escola por aí pelo Rio de Janeiro, e nessa escola municipal, ela é uma escola assim, com perfil diferenciado, porque os alunos têm acesso e tal. É uma escola, lembra muito aquela escola pública que eu estudei, que tinha desde o filho do trabalhador, do porteiro, com o filho do advogado, com o filho do engenheiro, o filho do médico, tudo estudando na mesma escola pública, e indo para o hospital público. Então, nós já tivemos escola pública, hospital público de qualidade, o pessoal mais jovem saber, e que isso foi sendo privatizado para obrigar você a ter um plano de saúde particular e ir para a escola particular. Quando antes, a qualidade estava na escola pública, estava na educação pública e não tinha nem plano de saúde privado. Então, isso foi uma forma que eles encontraram de forçar a gente para ir para a rede privada. E aí, agora, essas OS, né, acabando de privatizar ou tentando acabar com formas melhores de oferecer à cidade, aos moradores, uma qualidade de vida melhor. Esse exemplo que eu estou dando de uma escola que tem acesso. Agora, outra escola que eu tive que ir, porque diminuiu o número de turmas do ano passado para cá, eu fiquei cedido a outra escola, que tem os alunos de comunidade. Lá também tem na outra, mas em menor número. E os materiais que a direção pedia para enviar, eu antes de pedir a pré-candidatura, os estudantes não retornavam. Porque eram estudantes da comunidade ali do Dona Marta, do Santa Marta, que não tinham acesso para baixar os materiais, os conteúdos, as aulas. A prefeitura, depois de muito tempo, fez um material lá com Meet, com uma plataforma estrangeira, mas é muito complexo para o professor mesmo trabalhar, né? E também para os estudantes, para poder você criar salas e aulas. E, por final, o acesso foi muito reduzidíssimo, porque você tem que disponibilizar, e é isso que a gente tem que, e a prefeitura, e a nossa, se Deus quiser, prefeita Regiane, ter um tablet para cada estudante da prefeitura. Eles não fizeram hospital de campanha, teve dinheiro. Para contratar guardião, milícia, máfia, teve.
Agora, para comprar um tabletzinho, um smartphone para o estudante e ter dados móveis, um pacote, para os estudantes, por que não possa ter? Isso é essencial, ainda mais agora com essa situação, se mostrou mais ainda. A escola tem que ter internet aberta para todo mundo na comunidade. Wi-Fi nas praças. Wi-Fi grátis para todo mundo da comunidade, aberto. A gente vai ter que se reconstruir, se reformular. Eu acho que Antônio pegou essa linha com muita clareza, né? Porque quando você fala na juventude, né, no que a juventude está tratando, como é que ela está debatendo e discutindo, em todas as áreas, né, a gente debate dentro de um processo democrático, com organizações estudantis, né, enfim. E a gente sabe que o país, essa é a linha que eu queria pegar do Antônio também, e reforçar a fala do Antônio, porque em todo o país, e no estado do Rio de Janeiro, e no município do Rio de Janeiro, não é diferente de lugar nenhum. Existe uma desigualdade muito grande, né? Quando o Antônio traz a questão de quem tem acesso à internet, quem tem acesso a computador, quem tem acesso a telefone, e quando também, dentro desta desigualdade que a gente vê, quem é o jovem, o estudante, que se contaminar, Antônio, vai para um hospital privado, vai ficar num quarto isolado, vai preservar a família, porque mora numa casa maior, com mais cômodos, e aquele que mora numa favela, que mora numa comunidade, e que não tem essa condição, porque se contaminar com a volta às aulas, vai para a fila, vai para a CIGEG, vai contaminar a família, porque mora numa casa que não tem quartos, né? Às vezes são 1, 2 cômodos para todo mundo. A menina que trabalha aqui em casa, são 8 pessoas na casa dela, e não tem cômodo, só tem um cômodo. Entendeu? Esta é a nossa realidade. Não tem jeito. É uma desigualdade muito grande. E quando o gestor público fala, né, em como fazer isso, em como trazer de volta às aulas, tem que ter debate, pô. Tem que ter debate com a sociedade. Tem que ter, né, um olhar diferenciado para esses dois mundos que nós temos na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Tem que ter, porque são totalmente diferentes. Mundos diferentes, infelizmente, né? Infelizmente. Exato. Muito difícil essa situação, né? Desigualdade aumenta muito na área da educação com essa questão do ensino remoto. E também falar um pouquinho sobre essa questão, né, da volta às aulas e da falta do planejamento, mas também falar dessa coisa da merenda, né? Muitas pessoas tiveram aí esse auxílio, né, que foi determinado pela Câmara Federal para receber distribuição das merendas para os estudantes, né? Primeiro foi dentro da escola, depois foi a cesta básica, e muitos estudantes receberam, inclusive, alimentos, né? Várias famílias receberam alimentos vencidos, né? Em estados que não podiam ser mais utilizados. E isso também é uma questão de debate importante, porque para muitos jovens, né, para muitas crianças, a merenda escolar é a única fonte de alimento do seu dia, né? Então, se o professor, a deputada, puder também falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão de como foi um descaso, né, um descuido da prefeitura com essa questão da distribuição. Eu vou começar, Antônio, porque no Estado foi assim, ó, com o governo Witzel, foi assim, ó, quem era deputado da base do governo recebeu caminhões de alimentos, e tanto é que Belfor Roxo tem lá a foto das escolas, tudo denunciado dentro de grupos de deputados, né, que bateram fotos e falaram, olha aí, ó, onde está os alimentos. Os alimentos foram utilizados até para campanha, né, para aqueles que tinham interesse políticos, né, e foi assim.
ou seja, deputados de esquerda nem viram, né, nem para falar assim, distribui ali também, distribui lá. Eu nem tenho tanta comunidade assim, porque meus votos, né, são de outra forma, mas a gente sabe que tinha comunidades aqui no município do Rio de Janeiro que as pessoas estavam passando fome. Então, isso no Estado. No município, o que a gente viu, Grazi, foi distribuição de alimentos estragados, leite apodrecido, né, que chegavam nas crianças. A ajuda financeira, através dos cartões, nem chegou. Então, assim, é muito, muito difícil, muito ruim, né, essa coisa eleitoreira, né, você utilizar ano eleitoral para fazer campanha antecipada com a miséria do povo, com aquela coisa mais, sabe, mais baixa que existe, porque a população está precisando. E aí você distribuir leite podre, sabe, é o fim da picada, entendeu? A gente vive num mundo que está difícil de viver. Nós vivemos num município, num estado que está difícil da gente voltar a ser, sabe, aquele carioca que a gente tinha orgulho de falar na rua, quando viajava, quando se deparava com outras pessoas de outros estados, né, batendo o peito e falando, nós somos carioca, né? A gente, poxa, gosta de praia, mas também gosta de trabalhar. Hoje é uma corrupção para tudo quanto é lado, Antônio, sabe? Uma mistura de toma lá da cá, entendeu? Muito ruim. E a gente, sabe, eu sou uma deputada de terceiro mandato, Antônio. Eu nunca pedi emprego para governo nenhum, porque isso não faz parte. Como não faz parte você indicar ninguém para o governo do Executivo. Está errado, porque se a gente for... nós somos eleitos para fiscalizar, como é que você vai lá botar um secretário de saúde? Só que tem parlamentares que acham isso normal. Ah, normal. Eu sou base do governo, vou lá pedir uma secretaria. Está errado. Essa promiscuidade é que leva a tudo isso que a gente está vendo aqui. É que, sabe, se utilizam dessa forma, né? Se utilizam dessa forma para fazer uma distribuição de alguma coisa que está errada. A população não tinha que precisar de distribuição de nada. A população tinha que ter água, né? As comunidades tinham que ser bairros, as favelas tinham que ser bairros. O problema é que, na hora de decidir a política, eles, em vez de decidir pelo povo do Rio de Janeiro, pela população, eles estão decidindo pelo cara que está lá no outro país, pelo turista que vem aqui, o Mendanha, né? O Mendanha aqui, a área do Mendanha, da Zona Oeste, em vez de construir alguma coisa para o povo que mora aqui no Rio de Janeiro, querem botar uma pista de automobilismo. Essa é a política que a gente não quer. É isso. Aí, Grazi, auxílio financeiro, auxílio alimentar, auxílio de leite, é utilizado de forma politiqueira. E não chega no povo. Quando chega, está ruim, estragou, porque eles estão discutindo primeiro para onde que vai, qual é o reduto do vereador que vai receber. É isso. Desumano, né, gente? Desumano. E aí, professor, o que você tem aí de opinião para dar para a gente? Assina embaixo a fala da enfermeira Rejane, tudo que ela falou, é exatamente isso da rede municipal. Você tem em grupos do Facebook, da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação, eu acompanho, né? E milhares de mães denunciando a péssima qualidade da cesta básica. Esse alimento, tiraram foto lá, não era nem leite, era um preparo lácteo. Preparo lácteo. Com alimentos de baixíssima qualidade, de marcas ruins, péssimas, elas reclamando e falando. Muitas não receberam,
outras que tinham 2 ou mais filhos não receberam por todos os filhos as cestas básicas, muitas escolas e muitas coordenadorias não receberam cesta alguma, já, lá do início da pandemia, já estamos com 6 meses, e fazendo queixa e colocando lá por que eu não recebi e tal. Milhares de mães reclamando. O cartão alimentação, idem. Não chegou para todas as mães, para todos os responsáveis, né? Não foram entregues todos os meses e muitas mães não receberam, mês algum. Como é que um prefeito que diz cuidar das pessoas, né, o prefeito Crivella, né, faz isso com a população carente? Uma mãe que necessita de baixa renda, o seu filho tem na escola, na merenda da escola, né? A gente vê isso no cotidiano da escola que a gente trabalha. A criança só tem aquele alimento para fazer. Ela não tem comida em casa. Do lanche, do almoço, não tem. E mesmo assim, eles se utilizaram politicamente, inclusive, disso. Porque a gente tinha feito eu com os professores da escola que eu trabalho, tínhamos feito uma vaquinha para doar para um ex-aluno que estava à frente lá da organização, né? De doações e tal. A gente fez uma vaquinha nossa de professores e professoras para doar, naquele início da pandemia que não tinha ainda doação nenhuma, nem cesta básica, nem cartão. E aí a gente fez a postagem e eu coloquei a conta desse ex-aluno que estava fazendo a organização da arrecadação nos grupos de WhatsApp. A diretora veio falar comigo. Ô, Antônio, você mandou para algum lugar? Eu falei, eu divulguei para poder as pessoas doarem. Não, porque vieram me chamar a atenção aqui que não podia fazer isso, não. Por quê? Uma semana seguinte, a secretária, que disse que estava com Covid e tinha saído de licença, foi entregar o cartão de alimentação junto com o prefeito lá para as comunidades carentes. E o prefeito ainda acusar, dizendo que o Ministério Público tinha falado, que as mães e os responsáveis estavam gastando com cachaça e cigarro o dinheiro do cartão. Só a fala dele, gravado em comunidade aí. Tá? Pode buscar o vídeo lá que tem ele falando. Tá? Pra você achar que eu estou... Não é invenção, não. Pode procurar o vídeo, está lá o Crivella falando que os pais estavam gastando com cachaça e cigarro. Até que ponto eles chegam? É revoltante. Para quem usa saúde, né, usando a Márcia para marcar exames só para os evangélicos, né, a gente espera tudo. E assim, Antônio, a gente sabe que a mesma coisa que acontece na área da saúde, com as organizações sociais, que foram o instrumento utilizado, né, para o desvio, a gente sabe que essas firmas que eles contratam, que agora com a pandemia, né, com o regime, né, que nós estamos vivendo de pandemia, eles não têm licitação, não tem nada. Então, é aquele cara assim, quero comprar alimento, uma cesta de alimento, você entrega assim, um tipo de alimento, a gente compra os melhores, você entrega, né, o meio termo, às vezes não é nem o meio termo, né, dos alimentos, e o resto você passa por aqui de volta para a gente fazer a campanha. Que é isso. É assim que a gente vê a corrupção acontecer, é assim que eles se perpetuam no poder, é assim que eles elegem filhos, mulheres, parentes, evangélicos, e por aí vai. Né? Que a gente vê, é o que mais vê na política, é o cara depois que entra, quer botar sobrinho, filho, marido, sabe? E vai clientelismo, né? Clientelismo. Sim, e vai fazendo dessa forma. Então, a gente vê uma cesta básica que deveria ter alimentação de qualidade, de repente comprou de qualidade. Aí chega lá com papel e fala assim, a gente comprou isso aqui, de qualidade, melhor alimentação, frutas, legumes, isso e aquilo. Agora, foi o que nós compramos. Mas ele não fala assim, foi o que comprou, mas foi o que entregou? Né? Cadê o controle dessa licitação? Quem é o fiscal desse contrato que tinha que estar lá olhando o que está entregando? Mas aí livra, aí não é problema meu. É problema, sim, do gestor.
É problema, sim, do prefeito, porque ele faz as compras, mas depois tem o desvio. Né? Então, é isso. Como é que você... A mesma coisa eu sempre falo da questão dos ônibus. Aí vem a prefeitura e fala assim, não, nós multamos as empresas 400 vezes só esse ano. Tá, então quebra o contrato, porra. Quebra o contrato, Antônio. Se tem 400 vezes que você foi lá e multou a empresa de ônibus porque não está servindo a população, vai lá e quebra o contrato. Não está lá escrito que se não oferecer o serviço pode quebrar o contrato? Bota outra e já se prepara para resolver o problema. Agora, chegar na televisão e falar que multou 400 vezes, não fala nada. Né? Não fala nada, é jogar no ventilador, né? Falar o que... Sabe, aí é fácil. Né? Aí é fácil. É o que a gente vê, né? Muita falta de planejamento, né? Aqui nessa prefeitura do Rio de Janeiro, né? Vergonha na cara, Grace. Vergonha na cara também. É o que cara de pau, né? Bota um óleo de peroba e fala na mídia, fala na televisão que multou 400 vezes. A mesma coisa vai falar, eu comprei alimento de qualidade. O cara que entregou o alimento estragado, leite que não serve, vagabundo. Cara, pô, nós estamos em 2000, nós estamos, né, no ano que é isso aqui, ó. Hoje em dia as pessoas sabem tudo, as pessoas filmam tudo, as pessoas têm controle real, controle na hora, né? Controle na hora. Então é isso que a gente precisa de cara de pau, não. A gente precisa de pessoas que trabalham com seriedade, pessoas que não vão deixar, né, chegar lá, ó, comprou isso, vai chegar isso. Porque não tem o desvio de verba, não. Não tem conchavo com ninguém, não, Antônio. Não tem conchavo com empresário, com ninguém. Entendeu? A gente tem que... Comprou, então serve, cara. Sabe? Nós não vamos usar dinheiro público, né, desviado. Isso é uma safadeza que eles fazem o tempo todo, Antônio. É isso que tem que acabar. Porque o empresário, tem muita gente que quer trabalhar no Rio de Janeiro adequadamente. Então, máfias dentro da saúde de anos. Como é que ninguém sabe onde é que está? Como é que ninguém sabe? Porque o cara é eleito e fala assim, ó, me dá a saúde, porteira fechada. É assim que se fala dentro da política. Me dá a educação, porteira fechada. Porque sabe o que significa isso? Que o cara vai, sabe, dar para um partido político para o cara roubar e eleger os dele. Pô, quando que vai acabar isso dentro da política, Antônio? Quando que vai acabar isso? Vamos frente nessa eleição, né, Regiane? Por isso que temos aqui 2 pré-candidatos que têm projetos importantes. É difícil, a gente sabe que acabar, para onde a gente olha, tem máfia na educação, tem máfia na saúde, tem máfia de transporte, tem máfia de milícia, de segurança, de tudo quanto é lugar. O problema é que o povo não aguenta mais. Agora, como que o povo vai saber quando é um discurso de verdade e quando é um discurso para o inglês ver? Eu costumo falar, Antônio, que existe um mecanismo hoje, que é esse aqui que a gente está, ó. É a internet, é o que você fez há 5 anos atrás, porque está lá, não adianta. Não adianta, você entra nas redes do Antônio, você vai lá há 5 anos, há 3 anos atrás, você vai saber o que o Antônio fez. Você vai saber o que a Regiane fez. Então, não adianta a gente vir com um discurso. Vai lá e vê o que cada um fez, pô. Rede social é isso. Vai no Facebook, tá lá. Entendeu? Tua vida tá lá. Se não tiver, é porque tu não fez nada. Tu não teve história de luta. Tu não teve, sabe, vontade de brigar pelo povo. E a gente sabe que no movimento sindical, porque tu vem do movimento sindical também, a gente tem história de luta.
né? Porque o que a gente vive é luta de classe. É aquele que é rico, que é bilionário, que quer manter o seu status quo. E aquele que é, sabe, professor, enfermeiro, médico, que está ali, sabe, salvando vidas, ensinando, e que está lutando para ter condição, para ter estrutura. Aí vem o cara, de novo, requenta, né, uma coisa que foi de Collor de Mello, que o culpado era o servidor público, que foi de Fernando Henrique Cardoso, que o culpado é o servidor público. Gente, pelo amor de Deus, ou as pessoas não têm memória, ou então a gente vive num mundo, sabe, requentar, dizer que o problema é o professor, o problema não é o judiciário, não é Ministério Público, não é militar, entendeu? Tem militar que, né, é base, mas tem militar das alturas, tem coronéis que a reforma tinha que atingir eles. Aí vem atingir o professor. Professor, que ganha uma miséria, que deveria ser valorizado, que deveria ter um plano de cargos, carreiras e salários, que deveria ter condição dentro de cada sala de aula, né? Que deveria ter livros, sabe, que trabalhasse a questão da discriminação, a questão do negro, é isso. Aí eu tô, sabe, eu começo, Antônio, a gente começa a se revoltar quando a gente fala, sabe, e a gente já é revoltado. É verdade, aquilo que você está falando é verdadeiro. Por isso que você se emociona, porque você está... Seu sentimento está... Quando é verdade, ele aflora. E é isso que vocês acreditarem, Regiane, não tem. Aí vem discurso de igreja, discurso evangélico. Os evangélicos não querem isso, não. A gente tem aí, ó, na minha família tem um monte de evangélico. Duvido que concorda com isso, sabe? Ficar fazendo lavagem cerebral dentro das igrejas evangélicas, dentro dos cultos. Elas não querem isso. Sabe, as pessoas querem, sabe, morar numa cidade que tenha lá, que você tenha a condição de botar teu filho numa escola pública em tempo integral, que tenha alimento de qualidade, que tenha professores se dedicando, né? É isso. Aí a gente vai aqui, visita a escola aqui, onde você tem uma UPP dentro do espaço da escola, cara. Pô! Aí você tem os guardiões, que é a milícia do Crivella, que não deixa o povo falar, que não deixa o povo reclamar. Sabe, isso é o fim da picada, porque o direito de fala, o direito de você falar assim, não, peraí, isso está errado, é para o governo falar assim, poxa, legal, você falou, você trouxe, vou resolver. Sabe, você está trazendo uma demanda aqui, vou resolver. Né? Bater no peito, a responsabilidade é minha. Não vai ficar assim. Vamos tentar tirar. E os assessores é para fazer, não é para ficar roubando, não é para fazer, né, a política da corrupção. Mas, Antônio, a bola está contigo aí. Senão eu vou... Estamos caminhando aqui da nossa live, papo bem legal. Agradecer a enfermeira Regiane, nossa inspiração. Né? Muito bom. A gente aprende muito. Antônio, aqui no finalzinho, já pedi, gente, para as pessoas, ó, a rede, né? Tem que procurar na rede, tem que seguir, curtir, procurar aqui o professor Antônio Cláudio nas redes. Né? Tá. Eu vou convidar, então, já está fechando, né? Quantos minutinhos tem aí para Faz as tuas considerações, Antônio, que a fala Tá, obrigado. Foi bom você ter falado essa questão do ônibus, porque eu tinha esquecido de falar lá no início, quando dessa questão do retorno que você colocou, o número de linhas de ônibus, né, várias, né, dezenas de linhas de ônibus que desapareceram, e ele está propondo que se retorne quando não tem nem ônibus para a população. Olha a mentalidade, gente. Vamos pensar, as pessoas refletirem que a mesmice, né, no Rio de Janeiro levou a Cabral, a Pezão
e Eduardo Paes e Crivella. Tem que mudar isso, gente. Tem que mudar essa situação. Tem que pensar em algo novo. Tem que pensar em algo que vai modificar a cidade. E eu acho que para modificar a cidade, né, tem que pensar numa mulher. E essa mulher, ela sendo enfermeira, o Rio precisa de um cuidado. Tem que precisar de cuidado, porque está abandonado. Está jogado. Das pessoas, né, sem emprego, na informalidade, no desemprego, né, com essa questão da pandemia, isso se aprofundou ainda mais a juventude, em que as taxas de desemprego são ainda maiores. A gente tem que buscar soluções para o emprego dos jovens. Não é bala na cabecinha, não. É escola em tempo integral, com professores de 40 horas recebendo um salário digno, com profissionais de educação idem, com escolas em tempo integral, com modelos do CIEP, né, que foi originário do Darcy Ribeiro e Brizola, como origem no Anísio Teixeira das escolas parques, né, uma escola em tempo integral, que é a escola do primeiro mundo, dos chamados países desenvolvidos, que a criança fica o dia inteiro na escola. Como diz Darcy Ribeiro, a invenção da escola que só fica meio período é a invenção brasileira. Isso não funciona, gente. E para fechar, a gente juntar essa questão que aqui, né, foi ótimo, né, essa live também, pela presença da Rejane, porque a gente, nessa situação de pandemia, a gente teve a questão da pesquisa, da Fiocruz, da UFRJ, as pessoas, o infectologista, o médico, a ciência, a educação, a saúde, os pesquisadores, os professores das universidades, buscando, através da ciência e da saúde e da educação, formas de mudar e que a sociedade pudesse sobreviver a essa situação que a gente está vivendo. Então, nada mais exemplificar a esse modelo, a essa situação, do que uma enfermeira da área da saúde, um professor da área da educação, né, que foi a forma que encontrada para solucionar, em buscar a vacina, a Fiocruz está participando desse processo todo, e a gente está convivendo com pessoas que acreditam que a Terra é plana e que não tem que usar máscara e que tem que ir para a rua. Né? As pessoas têm que raciocinar que a pandemia, na Covid, não tem ainda condições de as pessoas estarem... As praias lotadas, gente. É pensar nessa situação. Depois vai ficar melhor usar uma máscara do que usar um respirador. Então, um grande abraço a todos e todas. Obrigado, Graziele. Obrigado, enfermeira Rejane. Obrigado para quem está em casa nos acompanhando. Um grande abraço. Beijo enorme. Gratidão pelo convite. Antônio e Grazi, então repete assim, ó. O carioca não tá de bobeira, tá no sufoco, chama logo a enfermeira. Enfermeira! Não tá de bobeira, tá no sufoco, chama logo a enfermeira. Enfermeira! Enfermeira governar, gente! Rejane! Beijo, Graziele. Beijo a todos em casa. Obrigado a você. Gostei do samba aí, hein? Parabéns. Foi muito bom. Beijão. Bom. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Valeu.